Coco é no do, cobiló. Coco é no do, coco, coco, coco é no do, cobiló. Coco é no do, coco, coco, coco é no do, cobiló. Coco é no do, coco, coco, coco é no do, cobiló. Coco é no do, coco, coco é no do, cobiló. Coco é no do. Oh, irmãos, este é o ofó para Ewe Coco. Sou Oxum Femi e este é uma aula de Ewe Oro. Ewe Coco é um outro Ewe Oro, planta fundamental e indispensável para todos os rituais de iniciação. Sua posição é central para todos os nossos ebós, sejam eles feitos por um babalau ou um olorixá. Ewe Coco é o que nos cobre e nos salva de Ku. Ela representa a esposa de Orunmila nos ebós do babalau e o mundo nos orixá no ebó Iriru, nos olorixás. E Coco significa pote, como no recipiente em que fazemos o miero, mas Coco também pode significar mistério. Então, Ewe Coco é a folha do mistério. Tem um papel tão importante em nossa tradição que você não pode ser feito a um orixá sem esta planta. E você não poderia completar seu ebó de esteira para prepará-lo para sua nova vida como Yawo. Ewe Coco era a esposa de Orunmila, mas ela o ofendeu e não foi boa para ele. Um dia, ele se separou dela e mandou algum burucu para ela, magia ruim, para castigá-la. Ewe Coco convocou muitas pessoas para intermediar por ela e implorar o perdão de Orunmila. Orunmila cedeu e a perdoou, mas com a condição de não morar com ela. Ele daria a posição dela em sua vida, exigindo que todos os seus ebós fossem cobertos com as roupas dela, a folha de Ewe Coco, e por causa da participação dela, dessa forma, todos os seus sacrifícios seriam bem recebidos. Ewe Coco é o que faz o ebó andar. Usamos potes de barro para fazer o mieró, porque o próprio Ossan mora em um pote de barro. Muitas pessoas mudaram para o plástico, mas sempre que possível, os olorixás devem tentar mudar para o barro. Está mais vivo e o omieró pode respirar melhor. Ewe Coco vai à esteira para o omieró. Esta folha é muitas vezes confundida com Ewe Coco no Buda Leves, a folha real que coroa uma pessoa. No Odu, Odi Medi, temos um provérbio que diz: o nascimento do adultério e onde o buraco foi aberto pela primeira vez. Um dos principais itãs que se origina neste Odu narra a história da primeira traição entre um homem e uma mulher. Na história, o adúltero, que por acaso é a mulher, é jogada em um buraco no centro do mercado ou na feira. Depois de seu enterro ali, a planta que brotou de seu túmulo foi Ewe Coco. Isso inicia a prática de enterrar os mortos e representa simbolicamente a relação mística entre Aie, terra, e Orun, céu. Por causa deste itã, diz-se que o caminho para o céu passa por um buraco na terra. E por causa deste itã, Ewe Coco deve estar presente em todas as iniciações de Ebó. Orunmila travou uma guerra com Ossan por causa de uma mulher. A esposa de Orunmila estava infeliz com ele, então ela saiu do casamento e se apaixonou por Ossan. Durante aqueles dias em que uma pessoa morria, ela não era enterrada, seu corpo eram levados para o base de Iroko, para que os espíritos dos mortos que viviam na árvore pudessem levar a pessoa até Orun. Ossan conhecia todos os segredos das plantas e todos os feitiços e poções associados a elas. Ossan diz à mulher:
vou te dar uma poção. Vai te fazer parecer morta, e quando trouxer o seu corpo para a árvore Iroko, vou te dar um antídoto. Este era o plano de fuga deles. A mulher fez o que Osan disse a ela para fazer. E tudo aconteceu exatamente como Osan disse. Logo, ela foi revivida e mudou-se para outra cidade com Osan e se estabeleceu na feira daquela cidade, com seu novo marido. Orunmila finalmente se recuperou da perda e um dia ele estava fazendo uma adivinhação e o oráculo disse para ele comprar quiabo por um ebó. Naquela época, a única pessoa que tinha quiabo era Osan. Então, ele mandou seu filho para a próxima cidade para comprar alguns. Quando o filho chegou à feira, viu que a vendedora de quiabo era a mãe dele. Mas, ao acusá-lo, disse: "Eu não sou sua mãe, você está enganado." O filho foi para casa e contou ao pai, que não acreditou nele. Mas no dia seguinte, após sua adivinhação diária, ele recebeu o mesmo ebó para fazer e decidiu ir ele mesmo. Quando ele chegasse ao mercado e viu sua esposa, ela negou. Ele acusou no centro da feira e a mulher estava com tanto medo que caiu morta. Osan e Orunmila começaram a lutar por isso. E o barulho era tão alto que Olofin desceu para ver o que era toda aquela comoção. Quando Orunmila explicou o que aconteceu, Olofin fez uma proclamação de que a partir de agora, para garantir que os mortos estivessem realmente mortos, quando uma pessoa morresse, ela seria enterrada no solo. Este Odo foi a primeira vez que um humano foi enterrado na terra e significa o estabelecimento de todos os rituais associados aos enterros dos mortos. Esta primeira sepultura, depois que a mulher foi enterrada nela, produziu uma planta que brotou no local exato aonde ela foi enterrada. Esta planta se chama Ewekoko. Na verdade, é considerada a reencarnação da mulher por causa desse sacrifício da mulher. Ewekoko foi infundido com axé para remover toda a negatividade e representa o renascimento. Os 3 pontos nas pontas mais externas da planta representam nossos osobos mais difíceis e prevalentes, e são os que uniram para acabar com a vida da mulher. Esse osobo eram Ejó, Araye e Iku. Ejó é o drama e a tragédia do caso ilícito, que se tornou Araye, as fofocas, discussões e acusações, e o julgamento subsequente, que obviamente levou a Iku sua morte prematura. Para entender a mensagem deste titã, temos que nos referir ao conceito de Iku Lobi Osha, a morte dá a luz a Osha. A Ewekoko surgiu da primeira sepultura e representa uma saída da finalidade da morte. Por isso, as 3 pontas mais externas da folha, Ejó, Araye e Iku, devem ser retiradas antes de qualquer cerimônia que envolva esta Ewe para ativar seu axé curativo. Ewekoko também representa o próprio Osan em seu papel de curador, mas devemos lembrar que ele também é chamado de feiticeiro dos Yorubá.